Então, hoje, pessoal, hoje nós convidamos o senhor César, do Movimento da Transfiguração, para participar aqui conosco do Santos ou Nada, né, desse nosso grupo de estudos do Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila. Nós estamos vindo aí numa caminhada, né, já estudamos as primeiras moradas, as segundas moradas do Castelo Interior, as terceiras moradas, nós começamos as quartas moradas e convidamos o senhor César para tirar nossas dúvidas. Ele que é um especialista, tem muitos anos que vem estudando todo esse material, todo este conteúdo. Precisamos aí, né, de nos apoiarmos em pessoas mais experientes que a gente para podermos estar, né, caminhando em fontes mais seguras, né, que as nossas próprias. Então, pessoal, para aqueles que não conhecem, né, o Castelo Interior é um livro escrito por Santa Teresa d'Ávila para, né, apresentar às monjas dela um caminho, né, de uma caminhada rumo à santidade, rumo ao encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. E para escrever esse livro, Deus dá a ela como que uma imagem, né, de um castelo com 7 moradas, né, e cada morada tem várias habitações, cada morada tem várias salas. E este castelo é composto por 7 moradas, aonde a primeira morada é como se fosse no muro, a porta do castelo, a pessoa entra pelo castelo pela oração reflexiva. Então, essa oração reflexiva ela é necessária para conseguir entrar no castelo. E uma vez que a pessoa, pela oração reflexiva, entra nas primeiras moradas, ela começa a progredir, né? Passa da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, até chegar às sétimas moradas. As sétimas moradas é o salão principal do castelo, é o salão onde habita o rei, né? E o rei é Deus, né? E este castelo é a nossa alma, ou seja, Deus habita na nossa alma. E nossa alma ela é comparada com o céu. Então, e esta caminhada, Santa Teresa ela foi identificando um padrão, né, um padrão que as dirigidas espirituais dela iam passando. Ela foi percebendo que as pessoas, elas, ah, no decorrer da vida de oração dela, ela vai percorrendo e passando por alguns passos que uma dirigida espiritual só passava por uns passos, outra passava também, outra passava também. Ela foi identificando, assim, olha, muita gente está tendo esse tipo de comportamento, este padrão, né, ao longo da caminhada espiritual. E a pessoa vai progredindo e passando pelos mesmos passos. Ela explica que, né, que Sua Majestade, Deus, ele leva cada pessoa de uma forma diferente, né, pode passar por caminhos diferentes, mas via de regra é aquele caminho, né? O padrão, vamos assim dizer, o mais comum é aquele caminho que ela apresenta para a gente. Então, aqui nós estamos estudando esse livro dela. É um livro que, se a gente pega na mão de Santa Teresa, desde lá de fora do castelo, até o momento que a gente entra no castelo e começa a caminhar, Santa Teresa vai literalmente nos levando, né, à verdadeira santidade, ao encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, né, ao encontro com Deus. Gostaria de agradecer muito o senhor, seu César, por ter aceito, né? O senhor aceitou esse nosso convite de participar aqui hoje. A gente sabe o quanto o senhor é uma pessoa ocupada, né? O senhor César, ele é fundador do movimento da Transfiguração, um movimento que, né, às vezes eu vou acompanhando, é um movimento que está crescendo, né? Que está bem grande, né, senhor César? Ele está espalhado, diria que no mundo inteiro, né? Vamos assim dizer. Mas é mais aqui realmente no Brasil e aí nos Estados Unidos, com os brasileiros, tanto na Ah, região da Flórida como na região ali de Boston. Como você foi naquele encontro ali, tem pessoas sim, que participam do movimento assim, de forma mais fixa. E tem mais gente também que, apesar de não ser participante direto, mas bebe de alguma forma, de formações, de coisas, né? Que quando a sim. gente vai mais gente. Mas quando a gente vai embora, estou dizendo, fica um pequeno grupo que continua com umas formações. Então, vamos dizer assim, existem as pessoas que são comprometidas dentro do movimento, que seriam mais 70 pessoas, tem mais as pessoas que estão nesse caminho para comprometimento, que seria mais umas 30 pessoas,
devem participar dos grupos, sei lá, entre escola de oração, 500, 700 pessoas, mas Uhum. aí tem essas pessoas que participam mais esporadicamente dos encontros, aí que é mais difícil até de contar, que é mais indireto, né? Sim, você se importaria de se apresentar para a gente, Sr. César, para o pessoal, aqui no nosso grupo, né, o pessoal já conhece o senhor pelos vídeos, né, no YouTube, que a gente vem se apoiando nos vídeos do senhor, né, das formações do senhor, que o senhor tem no canal do senhor, do movimento, no YouTube. O senhor poderia se apresentar aí para a gente, por favor? Para Então, as eu sou o pessoas César. que, né, que vão assistir a primeira vez lá no YouTube. Então, meu nome é César Augusto, né? Sou responsável pelo movimento da Transfiguração. Vocês viram aqui quem resolveu o problema técnico aqui do meu microfone é minha esposa, a Marjorie Maria, que é minha esposa. Nós fundamos o movimento há 18 anos atrás. É um movimento, como o nome diz, da Transfiguração do Senhor, né? Jesus subiu ao monte para rezar, subiu Pedro, Tiago e João. E esse movimento ele tem 3 bases fundamentais. Primeiro é a Lexo Divino, leitura orante das Sagradas Escrituras, uma leitura tipológica, forma própria de conhecer a Jesus, que já abre a ponte para a segunda coisa, que é o trato de amizade, porque pela Lexo Divina nós conhecemos Jesus, e pelo trato de amizade desenvolvemos um relacionamento afetivo, de amor, de amizade com a pessoa de Jesus Cristo. Então, Lexo Divino, oração trato de amizade, né, oração trato de amizade, e a terceira coisa, que é a liturgia, né, que é a expressão maior da oração da igreja, que é a oração litúrgica. Então, é um movimento marcado pela uma escola de oração, que é um caminho de conhecer Jesus, ser amigo de Jesus e se unir plenamente a Jesus por meio da liturgia dos sacramentos. Então, basicamente é isso. Então, a gente trabalha no movimento já essas 3 coisas, e a gente tenta ajudar um pouco, né, as pessoas a conhecerem um pouco a Cristo, ser amigo deles, viver isso na sua inserção dentro da igreja. Então, acho que seria uma apresentação mais rápida do que seria. Eu acho que, de uma forma ou de outra, todos vocês, assim como o Diogo me disse, falou, né, se vocês já assistiram algum vídeo, então é mais para se apresentar assim pessoalmente. Sim, é isso mesmo, né? Eu acho muito legal né, nos vídeos do Sr. César, a gente consegue identificar, nos vídeos que o Sr. César grava para o movimento, a gente consegue identificar muito bem essa amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, esse trato de amizade, eu diria, essa criação de intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? É algo assim, é uma marca, né, do movimento da transfiguração. E às vezes, né, Sr. César, as pessoas falam muito na palavra santidade, né? Buscar a santidade. Esse nosso grupo chama ou santos ou nada. A palavra santidade é este encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a palavra santidade é um apelido que eles deram, né, para o amor a nosso Senhor Jesus Cristo, para esse encontro, né, igual Santa Teresa fala, esse matrimônio espiritual com o nosso Senhor Jesus Cristo lá nas 7ª moradas, né? Então, a gente às vezes usa até a palavra santidade, às vezes para pescar pessoas, porque as pessoas estão sempre falando, né? A busca a santidade, eu quero ser santo. Então, ok, quer ser santo? Também quero, vou te mostrar o caminho. Na verdade, a gente vai mostrar Jesus Cristo para elas, né? E a conhecer a Jesus Cristo, alimentar esse trato de amizade, essa intimidade com o nosso Jesus Cristo, e a consequência é a união a Ele. E a gente como que apelida, né, de santidade, né, essa união a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tem 2 coisas assim, por exemplo, na igreja, talvez tenha Santo Afonso Ligório tenha talvez a definição mais latina do que seria santidade. Santo Afonso Ligório vai dizer, santidade é amar Jesus Cristo, né? Na igreja oriental, os padres orientais vão dizer a santidade é a aquisição do Espírito Santo, né? Na verdade, estar cheio do Espírito Santo é a santidade. Na igreja latina, amar a Jesus Cristo é a santidade. Na verdade, são frases que dizem a mesma coisa, porque quando você está cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que é gerada é o amor à pessoa de Jesus Cristo. E o amor à pessoa de Jesus Cristo só é gerado por alguém cheio do Espírito Santo. Então,
Então, a oração é esse caminho da aquisição do Espírito Santo, de ser dócil ao Espírito Santo, para que nós possamos amar a Jesus Cristo. E se aí a gente entender, a santidade se torna uma consequência, um efeito secundário daqueles que são dóceis ao Espírito Santo e, consequentemente, amam a Jesus Cristo. Então, a oração é a arte de ser dócil ao Espírito Santo, de se abrir ao Espírito Santo, o único que nos é capaz de fazermos amarmos verdadeiramente a Jesus Cristo, né? Porque senão nosso amor é limitado. Só existe um amor digno de Jesus Cristo, que é o amor que o Espírito Santo nos dá. Então, o meu amor não é digno de Cristo. Tudo que eu fizesse por ele, São Paulo explica muito bem isso, né? Mesmo que eu desse todos os meus bens, botasse meu corpo às chamas, tudo que você faz por Jesus Cristo, só existe um amor que vale, que seja digno de um amá-lo. Só Deus pode nos dar um amor para amar o próprio Deus. Então, o Espírito Santo é o amor que é dado ao nosso coração, que é digno de amar a Jesus Cristo. Então, a santidade é isso. Ser dócil ao Espírito, para amar a Jesus Cristo com o amor que o Espírito Santo concede ao nosso coração. E o efeito secundário seria a nossa santidade. Santidade seria o efeito de um coração inflamado pelo Espírito Santo de amor à pessoa de Jesus Cristo. E este Espírito Santo, ele entra nesta caminhada apresentada por Santa Teresa d'Ávila, né? Essa passagem de morada em morada, e o Espírito Santo entra num certo ponto porque eu não sei se é impressão minha, mas nesse estudo, até as terceiras moradas, eu não lembro dela, como é que fala, explicar algo do Espírito Santo, né? Apesar que eu acho que acho não, né? O Espírito Santo ele tá ali do começo ao fim, né? Trabalhando. Eu não entendo muito bem, na verdade, qual que é a função do Espírito Santo em si na nossa caminhada, o que ele faz, qual que é a mudança que ele faz dentro da gente, nessa É caminhada das interessante porque moradas. Santa Teresa, ela é uma mestra de oração. Vamos dizer assim, ela é uma mestra de experiência. Então, ele é diferente, por exemplo, de São João da Cruz, que ele é um mestre, ele tem, vamos dizer assim, fundamento teórico. Santa Teresa, ela partilha um pouco da experiência. E qual é a experiência que a pessoa da primeira à terceira morada tem? É a experiência dos esforços para que ela possa crescer no conhecimento de Jesus, na sua experiência afetiva, as experiências psicológicas. Ela só vai ter experiência do Espírito Santo a partir das quartas moradas. Mas a palavra é experiência, não é a ação. São João da Cruz vai dizer, o Espírito Santo é a base da oração. Você não desejaria nem ler o livro Castelo Interior, você não desejaria rezar, você não desejaria conhecer Jesus se o Espírito Santo não operasse isso dentro de você, mas você não sente. Ele é aquele que opera, só quando essa ação começa a se tornar tão forte, que vai se perceber da quarta morada em diante, é que uma pessoa, vamos dizer assim, vai perceber experiencialmente, sensivelmente a ação do Espírito Santo. Então, Santa Teresa, por isso que ela não toca no assunto, porque Santa Teresa é uma mestra, vamos dizer assim, ela é uma mestra psicológica da oração. Ela explica o que acontece, o que é que nós sentimos, o que é que eu pego, o que é que eu sinto, certo? Então, é por isso que ela não vai tocar nesses assuntos de primeira a terceira morada, porque na primeira a terceira morada você não vai, vamos dizer, não é o forte dessas moradas você perceber de forma experiencial a ação do Espírito Santo. Mas só o Espírito Santo faz você desejar conhecer a Jesus Cristo. Por isso que São Paulo vai dizer, sem o Espírito Santo ninguém diz que Jesus é o Senhor. Então, o primeiro sinal de que alguém é cheio do Espírito Santo é que ela vai querer buscar a Jesus Cristo. É o sinal que o Espírito está operando. Então,
Na oração existe um efeito psicológico, que às vezes é o que mais nós nos interessamos, na verdade. Se eu fosse imaginar, nos meus 10 primeiros anos de caminhada de oração, eu pensava mais nos efeitos psicológicos da oração. É aquela sensação, é oração de quietude, é sentir isso, perceber isso, notar isso. Mas depois que vai ficando velho, a gente vai notando que isso é o efeito secundário, certo? A oração tem um efeito espiritual, de fé, que é muito mais profundo. A oração tem uma dimensão mais eclesial. A oração tem mais uma dimensão espiritual, teológica, do que psicológica. Psicológica é o que salta aos nossos olhos, certo? Então, vamos imaginar assim, é como... Vamos dar um exemplo de um casamento, de uma pessoa quando se apaixona por alguém. Então, num casamento, vai ser mais sensível, você vai dar, por exemplo, quando você está namorando, noivando, recém-casado, as sensações psicológicas de afeto que você tem pelo seu marido, pela sua esposa, tem um peso muito grande. Mas, com o tempo, você vai perceber que o amor é um pouco distinto disso, certo? Então, é importante a gente perceber a diferença entre as percepções psicológicas da oração e as dimensões de fé. E, claro, porque no dado momento onde a gente começa a passar pelas purificações, um dos efeitos psicológicos da oração é perder o efeito psicológico da oração. E, geralmente, por isso que é importante saber que o efeito psicológico não é a coisa mais importante. Apesar de, no começo, é o que chama mais atenção. Eu vou me lembrar, há muitos e muitos anos atrás, um reino distante daqui, era uma vez, quando eu era jovem, quando eu li a primeira vez o livro da vida, eu devia ter 19 anos de idade, e de Santa Teresa, e como me chamou a atenção, né, ela rezando, o demônio que aparecia, aquela coisa que, nossa, aquilo me chamou tanta atenção, mas hoje, quando eu leio aquilo, não tem tanta importância, eu vejo as outras coisas que estão escritas lá. Então, há uma diferença do fenômeno psicológico e a experiência de oração. Por isso que até a terceira morada, ela não vai citar a ação do Espírito Santo, porque a ação do Espírito Santo ela é percebida psicologicamente a partir da quarta morada. Ficou claro aí o porquê que a gente não escuta muito sobre o Espírito Santo, né, nas 3 primeiras moradas. A gente talvez não esteja maduro o suficiente para, né, para estar trabalhando, para estar escutando, né, sobre o Espírito Santo. A primeira dúvida que eu tenho é, uma vez que até a terceira morada não é falado muito sobre o Espírito Santo, mas a gente ouve falar, né, a gente sabe dos dons infusos do Espírito Santo, mas sabemos também, né, dos outros dons, dos carismas, né, que vão muito mais além do que a nossa própria conversão, a nossa santidade, mas também vai ao encontro daqueles que estão convivendo conosco, à nossa volta. Uma vez que a gente ouve falar de dons de cura, dom de línguas, ciência, enfim, aqueles dons do Espírito Santo, eu sei que as coisas de Deus não são muito exatas, mas quando a gente fala que há uma manifestação dos dons e carismas do Espírito Santo em uma pessoa, como esses que eu citei, isso quer dizer necessariamente que essas pessoas já estão nas quartas moradas, quintas, sextas, sétimas moradas? Precisa fazer uma diferenciação, certo? Quando a gente fala dom no sentido genérico, é tudo que é dado, né? Mas, assim, tecnicamente, para nos ajudar, a gente, vamos dizer assim, a gente chama de dons efusos, ou dons de santificação, que são os 7 dons do Espírito Santo, que a gente faz a catequese com o crisma, né? O dom do temor de Deus, sabedoria, conselho, certo? Fortaleza. Esses 7 dons são dons de santificação do Espírito Santo. E tem os carismas, que os carismas é uma forma de dom do Espírito Santo, ela em vista do outro, em vista dos outros. Então, os carismas, eles não estão diretamente ligados ao caminho de santificação. Isso Jesus vai dizer no Evangelho, quando as pessoas lá, no Mateus lá, no Sermão da Montanha, Jesus vai dizer lá que as pessoas vão chegar no final e dizer, Jesus, eu expulsei demônios em teu nome, Jesus vai dizer, eu não te conheço. Então, os carismas, assim, vou usar assim esse exemplo, às vezes é chocante, mas um carisma de profecia
Para quem conhece a Sagrada Escritura, vai ser engraçado. A burra de Balaão, a jumenta, profetizou. Então, isso é um carisma. Isso é um carisma. Então, isso não, vamos dizer, ela não diz nada necessariamente. Por exemplo, se eu tivesse aqui, no meio de vocês, e alguém morresse, e eu rezasse, e essa pessoa voltasse à vida, ela ressuscitasse, ela voltasse à vida, não podia dizer nada sobre mim. Eu podia estar em pecado mortal, eu posso ser uma pessoa narcisista, eu posso ser... Jesus queria que aquela pessoa ressuscitasse. Tinha que arranjar alguém que fizesse alguma coisa. Certo? Então, os carismas, eles não medem em nenhum momento, vamos dizer assim, já que usamos a questão das moradas, nenhuma morada. Até uma pessoa fora das moradas pode ser usada pelos carismas, porque os carismas vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo, é o desejo que Deus tem de fazer alguma coisa. Certo? Ele tem um desejo de fazer alguma coisa. E ele vai fazer. Certo? Lembre que quando Jesus foi condenado, e o sumo sacerdote disse, é bom que um morra em vista de todos, para salvar a todos. E o evangelista diz, e o sumo sacerdote não sabia que ele profetizava. Quer dizer, ele estava com um carisma naquele momento. Então, Deus se utiliza de qualquer coisa, desde uma jumenta, alguém que condenou Jesus à morte. Né? Quando Pilatos foi apresentar Jesus, ele também profetizou. Ele apresenta Jesus e diz, eis o homem. E não existe uma frase mais verdadeira, mais profética do que essa. Não existe uma profecia mais, carisma mais, vamos dizer, verdadeira e genuína do que esse, porque ele apresenta Jesus. Mas isso, ele condenou Jesus. Então, o carisma, ele distingue, quando eu estava falando da ação do Espírito Santo, eu estava falando a ação dos dons do Espírito Santo, não dos carismas, certo? Então, os carismas, por exemplo, eu, César, eu acredito, e de vez em quando o pessoal diz também, né, começa a acreditar com o tempo, que eu tenho um carisma de pregação. César, para que me serve isso? Nada. É útil para vocês. Jesus nunca vai me perguntar, quando eu morrer, se 15 mil pessoas ficaram amigas de Jesus, se converteram por causa de mim, por causa da minha pregação, do carisma que me foi dado, eu não vou ter conta de nada. Não vou receber nenhum mérito disso daí. Não tenho nenhum mérito dos meus carismas. Nenhum, isso é... Então, não atributo. César, tem algum valor? Tem. Às vezes, talvez, que eu preguei sem vontade, estava com dor de cabeça, mas não o carisma de pregar, o sacrifício que eu fiz para pregar. O amor que eu empreendi de ter lugar de estar fazendo uma coisa que eu gosto, eu fui pregar. Mas não foi porque se 100 pessoas se converteram naquela pregação minha, eu não vou receber recompensa nenhuma. É carisma. Agora, o sacrifício que eu fiz vai ser recompensado. Então, por isso que tem uma distinção muito grande entre carismas e dons. Os dons de santificação é diferente. Então, das quartas moradas em diante, o que vai operar na alma são os dons de santificação. Na verdade, a porta do castelo é a oração, certo? Então, é isso. Para a gente ser santo, não tem jeito, o Paulo fala, né? A gente não consegue ser santo sem rezar. Então, esse é o caminho. Não existe outro caminho. Mas a gente sabe que existem didáticas diferentes, vamos dizer assim, né? Existem santos diferentes que falaram sobre esse caminho. E eu queria, assim, te perguntar, porque eu não conheço os outros, né? Os outros caminhos, vamos dizer assim, mas eu sei que eles existem. Então, eu queria saber com você, assim, qual que é a diferença entre, por exemplo, né, o caminho de Santa Teresa, o caminho de São João da Cruz, o exercício de Santo Inácio de Loyola. Eu sei que você já comentou aqui que um é mais teórico, né, o outro é mais teológico, o outro é um pouco mais prática, enfim. Mas na prática mesmo, existe alguma diferença entre esses caminhos? Ou é só como que funciona? A diferença, ela, como eu diria, ela é psicológica.
O que é psicológico? É aquilo que, assim, é uma identificação mais humana. Então, tem, por exemplo, Santo Inácio de Loyola vai ter os exercícios espirituais, certo? Tem uma forma que ele ensina, porque a oração para Santo Inácio de Loyola é discernimento da vontade de Deus. Se ora para discernir a vontade de Deus. Esse é o princípio. Por exemplo, Santa Teresa ora para ser amiga de Jesus. É igual aquilo que eu disse, né? Os latinos, ser santo é amar Jesus Cristo. Para os orientais é ser cheio do Espírito Santo. É a mesma coisa vivido de forma diferente. Então, existe essas formas de oração que, basicamente, que mais conhecidos são o Trato de Amizade de Santa Teresa e os exercícios espirituais de Santo Inácio pelo método da meditação, certo? Se eu sendo muito sincero, eu não conheço muito bem, porque como eu dediquei minha vida, eu descobri o Trato de Amizade jovem e me dediquei minha vida a ele, eu sei teoricamente como é o caminho de Santo Inácio, mas eu nunca fiz, certo? Então eu não conheço, mas eu sei que são os passos da meditação, né? Que são meditar, aí formar, ele usa muito a questão de formar a imagem, é todo aquele caminho que quando a gente conhece Santa Teresa, que ela diz, eu não me identifiquei. Quando eu fazia aquilo ali, eu me sentia um tanto quanto perdido. Então, cada método de oração se dá meio por causa disso, pelo que você se identifica mais, pelo aquilo que você se sente melhor, certo? Claro que tem princípios básicos que você vai ter, que vai ter a ação do Espírito Santo, vai ter a questão de conhecer a Jesus e amar mais a Jesus. Aí cada um vai usar um método diferente. Então, os métodos mais conhecidos que se usa normalmente é o método ignaciano, o método, no caso, teresiano, e o método que talvez poderíamos usar mais monástico, que é um pouco que no movimento nós usamos as duas coisas. No meio monástico, eles só usam Lexio Divina, só é a Lexio Divina e a liturgia das horas, certo? Então, eles só rezam dessa forma. E, basicamente, são esses três caminhos que sintetizam. Com certeza, há outros, mas esses são os três mais difundidos, mais experimentados que existem dentro da igreja. É mais questão de afinidade mesmo, então, assim. É mais a questão da afinidade, não é uma... Mas no final das contas é a mesma coisa. É mais uma questão da mesma. Cada caminho desse vai ter um ponto forte numa área, um ponto mais frágil em outra, e um dado momento você vai se identificar mais com uma coisa, mais com outra, mas é uma questão de afinidade. Sendo um caminho autêntico dentro da igreja, é só uma questão de você sentir mais afinidade. Entendi. Obrigada. A Débora fazendo essa pergunta, me veio aqui uma dúvida que eu sempre tive, né? Eu até aprendi de uma forma, não sei se eu aprendi correto. Por exemplo, se uma pessoa está ali vivendo os exercícios de Santo Inácio de Loyola, já tem 10 anos e já progrediu, Santa Teresa, se ela olha para uma pessoa dessa de 10, 15 anos andando, ela consegue identificar, por exemplo, essa pessoa está nas quintas moradas, no sentido de a pessoa, apesar de estar usando métodos diferentes, ela passa pelo mesmo processo, né? Entendeu? Porque parece que São João da Cruz, a gente consegue correlacionar, né, as moradas com as noites de São João da Cruz, correto? E seria a mesma coisa com Seria. Normalmente, no Santo Inácio é usado o caminho de São Tomás de Aquino, que é a divisão dos 3 graus, né, que, na verdade, é os iniciantes, né, os aproveitados e os perfeitos. Né? A via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. São os 3, é dividido em 3 idades da vida espiritual. 3 idades da vida espiritual que você vai. Então, se você for dividir as 3 idades da vida espiritual, a primeira idade da vida espiritual, por exemplo, é os 3 primeiros graus do castelo. Os 3 primeiros graus do castelo é os iniciantes. A quarta seria a passagem dos iniciantes para os aproveitados. Então, para a segunda idade da vida espiritual, a quarta seria, vamos dizer assim, ela
Ela nem faz parte dos iniciantes, nem faz parte dos adiantados ou dos aproveitados, dos proficientes. São vários nomes, mas é a mesma coisa, são 3 idades, né, basicamente. Aí a quinta morada seria tipicamente dos aproveitados, né, daqueles que estão na segunda idade da vida espiritual, e a sexta morada seria a passagem da segunda idade para a terceira idade, da via unitiva, que daria sexta para a sétima morada. Então, dá mais ou menos a mesma coisa. Todos mais ou menos dividem do mesmo jeito. Por exemplo, quem passa dos iniciantes para os aproveitados é que começou a oração contemplativa. Entendeu? Aí seria a passagem de quem é iniciante para os adiantados, ou aproveitados, ou os proficientes. Tudo é a mesma coisa. Né? São 3 idades da vida espiritual. Então, dá para mais ou menos dividir do mesmo jeito. Então, Santo Inácio vai usar, vamos dizer, a divisão mais clássica dentro da igreja é essa, as 3 idades. É a mais clássica dentro da igreja, é usada as 3 idades da vida espiritual, e Santa Teresa é que vai criar, vamos dizer assim, uma via mais detalhada dessas 3 idades. Aqui, a primeira pergunta que a gente separou é a seguinte, eu acho que essa pergunta, ela realmente é importantíssima. Pelo que a gente vê, né, provavelmente o senhor deve ver também, talvez no movimento da transfiguração, é uma dificuldade na perseverança, né, desse começo, da pessoa abraçar a oração reflexiva e falar, eu nunca mais vou soltar isso aqui. Eu morro, né, tipo, é igual o senhor dar um exemplo num vídeo do senhor, né, aquele cristão pitbull, aquele que vai morder aquilo ali e fala assim, eu não solto isso aqui agora nem porque eu descobri aqui. Qual que é o conselho que o senhor daria para essas pessoas que estão iniciando agora, né, essa caminhada de oração reflexiva, né, que lhe separou o seu tempo, né, diariamente, para que elas, né, não desanimem. Eu vejo muita gente no nosso grupo, assim, que às vezes começou, né, e não continuou. Eu mesmo, eu comecei a rezar, né, pelo método ensinado por Santa Teresa, eu não lembro por que eu fiquei 6 meses parado. Não, eu fiquei 6 meses rezando, de repente eu parei por 6 meses, e só depois eu retomei, e aí eu não parei mais. Mas isso a gente vê como quase um padrão. E a própria Santa Teresa explica isso no começo, né? Assim, olha, primeiras e segundas moradas, as pessoas, o demônio ataca muito e vai fazer, ele fala que ela junta uma legião de demônios para tentar tirar pessoas de dentro do castelo, né? O senhor teria um conselho aí para a gente, para as pessoas que começaram essa caminhada, né, na oração reflexiva, para não abandonar ela, na persistência, né? O senhor no movimento, o senhor aconselha a Alexio diariamente, não é? Tem como que ela é diária, não é? É diária, um Lex pelo menos de 15 a 20 minutos diariamente, então é o mínimo para que possa desenvolver uma oração de interioridade, uma oração reflexiva, exige 15 a 20 minutos parado, assim, não pode ser um tipo de oração que a gente faz fazendo outra coisa, certo? Não que você não possa fazer, não você deve fazer oração, César, quando eu vou fazendo tal coisa, pode, mas exige 15 ou 20 minutos, vamos dizer assim, para que você pare e consiga fazer. César, é possível você fazer... Olha, para uma pessoa muito acostumada e estiver numa necessidade muito grande, é possível, mas no início não vai ser possível, certo? Você quer uma pessoa, claro, imagine que, vamos dizer assim, vou imaginar uma mãe de bebê recém-nascido vai ter dificuldade de tirar 15, 20 minutos e parar. Até porque, na maioria das vezes, quando ela parar, ela vai dormir, né? Não vai fazer qualquer outra coisa. Mas, é evidente, se ela já tiver assimilado o caminho interior da oração reflexiva, é possível ela manter em situação de atividade oração reflexiva. Mas isso, vamos dizer assim, vamos dizer, já precisa que interiormente, antes ela tenha se habituado a fazer 15, 20, meia hora todos os dias. Com um dia, quando ela tiver uma vida muito agitada, ela vai conseguir, né, em fazer
pequenos, vamos dizer assim, pequenos momentos de 2, 3 minutos onde você para, porque você já sabe o caminho, você para, nem que você se tranque no banheiro durante 2, 3 minutos, e você diz, Senhor Jesus, eu te amo, eu te adoro. Tu és o Senhor da minha vida, eu estou todo agitado, mas eu quero estar em união contigo. E por já ter um hábito interior, a pessoa conseguiria em 2, 3 minutos. Mas o ideal é que, até para que quando chegar esses dias maus, entre aspas, esses dias extremamente exigentes, você já esteja habituado à vida interior. E quem não tiver, realmente não vai conseguir, num momento muito desafiante. Certo? Quem já tem vida interior, vai conseguir fazer isso. O ideal é ter 15, 20 minutos parado para fazer esse tipo de caminho de oração interiorizante. Agora, a segunda coisa, realmente a perseverança, viu? Olha, é igual que você não sei se vocês no Instagram, de vez em quando, o pessoal posta assim, que vai para academia, né? Aí diz assim, na força do ódio, né? Às vezes a oração tem que ser um pouco assim, tem que ser na força do ódio, quer dizer, não é porque eu vou fazer. Tem que ter uma... É engraçado. Eu ri que a primeira vez quando eu vi isso, quando a pessoa diz que estou fazendo aqui na academia, na força do ódio, na força da raiva, mas quando eu vi, é uma coisa muito fantástica, porque Deus colocou os sentimentos dentro do nosso coração, e Jesus usa essa expressão. O reino de Deus, ele é tomado pelos violentos. Precisa de uma certa agressividade para rezar. Precisa ser violento. Precisa ser agressivo. Precisa rezar na força do ódio. Né? Não, mas eu vou rezar. Não, mas eu vou, porque eu decidi. Tá tudo contra, mas eu vou. Eu lembro quando eu era jovem, eu lembro quando na minha casa, às vezes ficava muito agitado, né? Cheio de gente, chegava visita. Eu lembro que, sabe muitas vezes eu fiz a minha Lexio Divina, sabe como? Tinha lá em casa, não sei se vocês, acho que todo mundo aqui conhece, pé de jambo, né? Eu subia no pé de jambo e rezava lá, porque lá ninguém via, né? Era copa fechada, só se a pessoa chegasse debaixo da árvore e olhasse para cima. Né? E eu ia, então, é meio que rezar na força do ódio, né? Tava um barulho tudo em casa, todo, não, mas então eu vou arranjar um lugar para rezar. Não tinha lugar, então eu subia na árvore e ficava rezando lá em cima, porque lá em cima ninguém me via. Né? E eu conseguia rezar como se estivesse no meu quarto sozinho. É meio que rezar na força do ódio. Então, é você dizer assim, eu vou. Está tudo contra, mas eu vou. É necessário isso. Porque se você passa 2, 3 dias sem rezar, provavelmente você vai passar 8, 10. Então, o grande esquema é não perder, não perder. Ter uma certa, sabe, precisa ser violento, precisa ser agressivo para rezar. Terceira coisa para você perseverar, isso é um conselho de Santa Teresa, Isso é um vício que nós temos. Isso é um defeito da oração que eu chamo psicológica. Uma certa dependência de emoções e sensações para rezar. Sentir presença de Deus, tudo. Isso, olha, isso eu gosto de chamar de dizer isso, que é de docinho. E se você quiser estragar a sua alimentação, coma docinho. Né? Tira o seu paladar, tira o seu desejo. Então, se você quiser ter uma vida espiritual, você tem que aprender a rezar sem sentir nada, sem desejo de experimentar nada, sem desejo de... Então, Santa Teresa diz, que muito estraga na oração das pessoas, é que as pessoas mal começam a rezar, querem sentir a presença de Deus, querem sentir paz, Então, se você tiver a força da raiva, da violência, de dizer assim, eu vou rezar, custa o que está por uma decisão. E não condicionar a sua oração às sensações da presença de Deus. O que muita gente abandona de rezar é porque não estou sentindo nada, parece que eu estou falando com nada, com não sei da onde, então dá um certo desânimo. Então, mas isso é porque a pessoa está entendendo a oração como um fenômeno psicológico. A oração tem efeitos psicológicos em nós, de paz, pode se arrepiar, posso cair, isso, mas tudo é psicológico. Não dê muito valor a isso. A minha convivência com São João da Cruz me ensinou a isso. Não conta com isso. Não conta. Não dá valor a isso. Tudo torna isso segundo.
O que vale é a minha fidelidade de estar todo dia. Certo? Então, são duas coisas que realmente tiram a pessoa da oração. Né? Uma é a falta dessa agressividade de querer rezar. Decisão violenta de querer rezar. 2, é a desejo de sentir esse mau hábito de querer na oração, ver coisas, sentir coisas, perceber coisas, ter respostas de Deus. Isso desanima. Então, isso tira muita gente da oração. Uma coisa que a gente tem que aprender na oração é: Nossa Senhora foi a maior orante de todos os tempos, a criatura que mais rezou, não porque tudo que ela pedia, Deus o atendia. Mas ela foi a mais orante porque tudo que Deus pedia, ela atendia. A sua oração será profunda quando Deus confiar em você. Ele precisa confiar em você. E aqueles que ele confia, ele muitas vezes ele vai tirar as coisas. Então, essas sensações. Então, se bater nesses 2 pontos, perseverança com agressividade, com decisão firme, e não procurar sentir coisas, né? E nós que somos brasileiros, nós somos muito viciados em sentir. Né? Acho que o Diogo que vive nos Estados Unidos deve notar que as pessoas não dependem tanto dos sentimentos como o brasileiro, de ser bem atendido, das pessoas sorrirem, das pessoas lhe tratarem bem. Essa característica brasileira muito afetiva, nós carregamos às vezes para a oração. É como se Deus não nos tratasse tão bem, quando ele não nos desse paz. É como se ele não fosse um vizinho agradável, se ele não sorrisse para a gente. Certo? E às vezes o vizinho que sorri para a gente, na hora da maior necessidade, não vai fazer nada. E às vezes o vizinho que nunca sorriu para a gente, que nunca foi simpático, na maior necessidade é aquele que vai mais nos ajudar. Deus muitas vezes é o vizinho não tão simpático. Então, se a gente deixar essa coisa meio de sensações, a gente progredirá mais rápido na oração e perseverará. Às vezes, não confiar muito na gente mesmo, né? Porque às vezes eu falo assim, agora eu vou conseguir rezar. Mas a gente falar muito eu, né? Vai ser eu vou conseguir, mas contar mais, né, com a graça, assim, né? Mendigar a Deus, a graça, o Senhor me ajuda, né, a rezar, me porque ajuda. eu já tentei com as minhas forças e eu não consegui. Mas nas 3 primeiras moradas, há um peso considerável ainda da nossa vontade. Então, vai pesar muito ainda a nossa decisão, a nossa perseverança. Um dado momento, ele vai corrigir a nossa vontade, vamos dizer assim, exaltada. Mas no começo, o normal é que dependa mais da nossa vontade, para que a perseverança, então, a fidelidade, perseverança, essas coisas no início têm muito peso. Fidelidade, perseverança, disciplina, essas palavras têm muito peso no início da vida espiritual. Depois ela continua com o peso, mas não com o mesmo do início. Né? É a mesma coisa a gente tomar, por exemplo, a educação de uma criança, tudo. Então, a educação da criança pesa muito. Horário de dormir, horário de não sei o quê, comer no horário certo, não sei o quê. Normalmente, lá pela idade dos 14, 15 anos, o filho vai ficando mais independente, ele vai fazendo algumas coisas já mais fora de hora, né? Porque ele tem uma maior autonomia. Mas no começo, uma criança, para ser bem educada, ela precisa ter um ambiente bem disciplinado e claro, horários bem definidos, para que ela se ordene interiormente. No começo da vida espiritual também. Ter muita disciplina, tudo, é de uma importância muito grande. Ok. Realmente, ó, as terceiras moradas são bem braçais, né? A pessoa é bem braçal mesmo. Aqui, senhor César, essa segunda pergunta que eu tenho aqui é algo que surgiu, né, durante os nossos estudos e realmente eu acho que é um ponto bem pertinente. Como identificar um bom diretor espiritual? Que características a gente deve procurar numa pessoa
antes de convidar ela para ser nosso diretor espiritual? O 98, 99%. Diretor espiritual é um padre, a maioria das vezes. Via de regra, quando não é exceção, o normal é um padre. Então, normalmente, você se confessa com esse padre, certo? Já contou seus pecados, já perguntou alguma coisa, e viu que esta pessoa, esse padre, você teve uma experiência positiva, as respostas dele foram respostas que responderam às suas questões, e levaram, vamos dizer assim, a produzir frutos, e você notou que ele traz uma resposta para os problemas que você está vivendo hoje, para aquilo aí. Então, por isso, via de regra, um bom diretor espiritual é um bom confessor. Essa é a regra, mas, apesar da direção espiritual ser distinta da confissão, são duas coisas diferentes, mas, normalmente, como na confissão você se abre a sua alma, você conta os seus pecados, ou tira alguma dúvida, já dá para vislumbrar o que seria ou não um bom confessor. Então, via de regra, você escolhe um confessor e vai se confessando periodicamente com ele, e isso vai lhe dando, vendo se aquele padre dá para progredir de confessor para diretor espiritual, que é duas coisas distintas. Né? Mas na confissão já dá para você vislumbrar se ele é um padre que tem, vamos dizer, condições para isso, certo? Para ser um diretor espiritual. E quais seriam as características deste padre? Né? Assim, ele teria que conhecer um método, assim, o senhor acha que Não, o na método intimidade mesmo? ele precisa saber ser diretor espiritual, certo? Assim, ele deveria, ou em tese, pelo menos conhecer isso, ou ter algum curso na época que ele fez o seminário, depois ele fez, para ele conhecer a técnica de ser diretor espiritual. A técnica é uma das coisas. César, a pessoa pode ser diretor espiritual sem essa técnica? Pode, mas só que depender da experiência leva muito tempo, entendeu? Então o padre se ordena com 26, 27 anos de idade, vamos dizer assim, contar com a experiência dele é muito pouco. Você imagina, ele não tem experiência, ele não tem, porque a vida não, ele não tem idade para isso. Mas se ele fizer um curso, é a mesma coisa que qualquer curso dá na vida, ele dá o conhecimento teórico daquilo ali. Então tem pessoas que têm um curso, que conhecem a direção espiritual, conhece a arte da direção espiritual, ele estudou para isso, então ele vai saber. E existem aqueles diretores espirituais, aqueles que conhecem por experiência, certo? Então esses não vão conseguir ser diretor espiritual com 27, 28, com 30, 35 anos. Na melhor das hipóteses, ele consegue com 40 anos de idade, certo? Ele vai ter que fazer, por experiência, vai exigir dele mais tempo. Então precisa ter conhecimento teórico ou experiência. Se você conseguir juntar as duas coisas, no mundo ideal, ele precisa ter a ciência do que é a direção espiritual e ele precisa ter a experiência espiritual. Se ele tiver uma das duas coisas, ele funciona, certo? Então, porque a direção espiritual, existe um conhecimento para você fazer direção espiritual, certo? Próprio. Existem cursos próprios, certo? Para que ele conheça os caminhos da vida espiritual, e ele conheça, pelo menos na teoria, tudo que tem ali. E que ele conhecer na teoria já é suficiente. Ou, por exemplo, aqui no Brasil, vai ser difícil, porque quase nenhum padre vai ter curso em relação a isso. Talvez nos Estados Unidos seja mais relativamente comum, na Europa eu sei que é comum. Se você for encontrar aqui em São Paulo, os jesuítas são geralmente conhecidos porque são muito bons nisso também, certo? Para fazer direção espiritual. Mas na maioria das vezes, um diretor espiritual no sentido pleno, 99% dos brasileiros nunca vão ter um acesso a isso.
É o que eu estava pensando, assim, ok, o seu César explicou a teoria, né? É assim que é o ideal. Mas eu acho que muitas pessoas moram em cidades pequenas, onde tem, sei lá, 5 paróquias, às vezes 5 padres, né? Que é como... Normalmente, afora um milagre, você não vai ter ninguém. Duas perguntinhas bem rápidas, seu César. A primeira é: existe alguma restrição do diretor espiritual ser seu pároco, ou é melhor não misturar as coisas? Essa é a primeira pergunta. E o segundo, aí era mais para o senhor comentar mesmo. Para gente, eu acho que existe um limite entre terapia e diretor espiritual, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. São duas coisas totalmente Exato. diferentes. Terapia é Eu uma queria que você coisa falasse um pouquinho. científica de lado, que depende da linha dela, é outra coisa. A direção espiritual é direção espiritual. É para você descobrir a vontade de Deus e o caminho para a sua santificação. Não é terapia. Se a pessoa precisa de terapia, ela precisa de terapia. Se a pessoa, a direção espiritual é mais em outra dimensão, que é distinta disso daí. Não tem assim. Não é para misturar uma coisa para outra. Ninguém deve fazer terapia na direção espiritual. Às vezes você tem essa sensação ruim. Você vai se confessar com um padre, que ele começa com coisa como se assim, eu disse, não, se eu quisesse eu pagaria um psicólogo. De psicólogo, cada macaco no seu galho. Psicólogo é uma coisa e tem a sua utilidade. Não estou diminuindo de forma nenhuma, como tem gente, tem horas que ele precisa de médico, tem hora que ele precisa de psicólogo, tem hora que ele precisa de diretor espiritual, e tem hora que ele precisa de confessor, que é diferente de um diretor espiritual. A indicação é que a igreja, é que a pessoa que exerce a autoridade não é bom como diretor espiritual, certo? Então, se a pessoa tiver uma autoridade muito direta, é muito ruim, entendeu? Muito... Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, não é igual, mas vou dar um exemplo. O bispo não pode ser diretor espiritual dos seus padres, nem pode confessar os seus padres. E pode confessar os padres de outra diocese, mas da diocese dele jamais. Certo? O reitor do seminário jamais pode ser diretor espiritual dos seminaristas. Porque são funções que começam a confundir uma coisa com outra. Então, se você exerce algum trabalho muito decisivo na paróquia, aí ficaria meio ruim. Se você é um paroquiano que participa de uma pastoral, e o padre é aquele cara que celebra lá na frente, e você... Assim, ele não é a tua autoridade de uma forma direta, entendeu? Agora, imagine se você participa do conselho pastoral, não sei o quê, aí já começa a ser uma autoridade um tanto quanto direta, aí já não seria tão ideal. Porque tanto tira a liberdade dele como a sua, certo? Se a pessoa exerce autoridade direta sobre você. Aqui uma pergunta também que é muito comum é a respeito, eu devo identificar em que morada eu estou para buscar auxílios no livro de Santa Teresa para seguir adiante? Eu acho que a busca da identificação ela não é positiva, ela não é uma coisa boa. Outra coisa é você lendo e vai percebendo interiormente respostas que aquilo te dá. Vamos dizer assim, você não pode se apropriar demais daquelas coisas. Então, porque lembra, mesmo quando Deus fala com a gente, eu só lembro, por exemplo, para mim é muito forte a experiência que São Francisco vai lá em Assis, lá na Itália, ele está lá começando a vida espiritual dele, está ali vivendo já mais como eremita, lá numa gruta lá, que é lá em Assis, que é São Damião, é uma igrejinha toda caída, e tem um crucifixo bizantino oriental, e ele vai, quando está rezando, e o crucifixo fala com ele. Francisco, reconstrói a minha igreja. E Francisco, o que é que foi fazer? Ele olhou para um lado, olhou para outro. Viu uma capelinha toda caindo aos pedaços. Era óbvio. O que era? Construir parede. E fazer. E aí ele entendeu. Mas, provavelmente, Francisco voltou a essa frase durante 20, 30, 40 anos, 10 anos depois, 15 anos depois, 20 anos depois, e sempre entendeu de uma forma diferente. Então, todos os entendimentos que ele teve foram válidos, mas todos foram muito diferentes, entendeu? Então, você pode ler agora e achar que está na quarta, na quinta, na terceira. Esse entendimento é válido, mas daqui a 5 anos você vai ler de novo e vai ver outra coisa.
Daqui a 10 anos você vai ler e vai ver outra coisa. Mas 15 anos, então, você acredita, mas não se apega. Certo? É aquela coisa aqui. Então, não busque se identificar. Não fique procurando onde você está. Se em algum momento, ao ler, você perceber, você entenda aquilo como voz de Deus, mas não se apegue ao que você entendeu. Deus tem uma forma de falar que nós temos uma dificuldade de processamento muito grande. Então, a gente vai entendendo o que Deus vai falando ao longo dos tempos. Mas você vai entender mesmo que Jesus falou quando você morrer e chegar lá no julgamento. Aí lá você vai entender 100%. Então, entenda que agora tudo é parcial. Então, leia o Castelo Interior. Se em algum momento, primeiro, não procure se encaixar em nada. Se em algum momento vier alguma coisa, veio, é para aquilo ali serve para aquele momento seu. Não se apegue a isso. Eu estou na terceira, eu estou na quinta, estou na 20ª, eu estou fora do castelo. Tudo isso é bobagem. Porque São João da Cruz vai dizer, tem gente que acha que reza muito e, na verdade, reza nada. E tem gente que acha que reza nada e, na verdade, reza muito. Então, por quê? Porque o que ele está dizendo, tem pessoas que se apegam à sua experiência psicológica da oração. E talvez os momentos que você está achando que está pior, é o momento que você esteja melhor. E o momento que você esteja achando que esteja melhor, é o momento que você esteja pior. Então, por isso, não se apegue. Se alguma coisa veio, faça bom uso daquilo ali, não se apegue a nenhuma definição daquilo ali. É muito bom o senhor falar. Só lembrei aqui, né? Eu lembro no começo, comecei a rezar. Eu lembro que eu ficava muito agoniado, assim, porque eu não estava sentindo gostos, né? E ficava assim, não tô sentindo gosto, tô muito árido. Aí lá, eu lembro lendo o livro, lá nas Quartas Moradas, Santa Teresa sendo muito dura com aqueles que buscam os gostos na oração. Resolveu meu problema lá do começo, né? Igual o senhor falou. Não quer dizer que você tá naquelas moradas, você não tá, né? Mas às vezes, se aquilo ali serviu para você naquele momento, né? E teve um proveito ali naquele momento, realmente, né? É rico. Você pode colher frutos, né? Do livro em várias partes do livro, né? Gostaria de perguntar também, senhor César, qual que é o impacto que o pecado, eu já vi o senhor falando muito sobre o pecado grave, né, pecado mortal, qual que é o impacto que o pecado grave, o pecado mortal tem na nossa vida espiritual, nessa caminhada, as pessoas que estão nessa via, né, nessa caminhada? A primeira coisa é uma coisa, um pecado grave, como o nome já diz, ele é muito grave, ela traz um efeito muito danoso, faz muito mal, ele é muito paralisador da vida espiritual, vai ter consequências, são muitas coisas ruins. Mas hoje eu me preocupo, e com vários padres que eu conheço, nós vivemos num tempo que é muito difícil. Por quê? Para falar de pecado. Porque quando nós estamos falando com os mundanos, quando eu digo mundano, é até gente mesmo de igreja, que vai à missa, mas que não leva tão a sério a vida espiritual, nesse mundo, eles são muito relaxados, então nada é pecado, certo? Então, por um lado, quando a gente está falando de pecado, dá para perceber assim, uma parte do povo ali, aquilo nada é pecado. Mas o problema é que existe um outro lado. Está existindo o que a gente poderia chamar na igreja hoje uma epidemia de escrúpulo, certo? Que as pessoas que acham que tudo é pecado, e por causa de muitos palestrantes em relação a pecado, e começa a ver, aí tem pessoas que dizem assim, não, quando eu vou me confessar, eu conto logo meus pecados mortais, tudo na frente, depois conto como os seus pecados mortais, assim, não, peraí, não pode ser assim. Provavelmente você está chamando de pecado mortal o que às vezes venial, às vezes o que é venial, às vezes não é pecado. Como num lado da igreja está existindo um relaxamento muito grande, às vezes por reação está existindo uma dimensão de escrúpulo muito grande. Pessoas que acham pecado em tudo, tem uma espiritualidade muito centrada no pecado. Isso é uma coisa que está dando muito prejuízo.
Olha, vários padres que eu conheço dizem, olha, está tendo uma epidemia de escrúpulo. As pessoas chegam para a confissão, assim, achando que tudo é pecado, com sentimentos negativos, pessoas que não sei o quê, que aí chegam lá e dizem assim, eu dormi na missa, isso é pecado. Não, mas você está ficando com algum problema, certo? Então, o cuidado que a gente tem hoje é isso, é você cair numa coisa centrada, razoável. O pecado grave, ele, como o nome diz, é grave. Deve ser evitado à custa de tudo, se caiu, deve se confessar. Isso é o dado objetivo para recomeçar a vida espiritual. Mas eu me preocupo porque hoje em dia as pessoas estão, vamos dizer, o tema pecado está um tanto quanto inflacionado, está com inflação muito grande. E realmente está dando sérios prejuízos. Não sei, tem muitos pregadores aí na internet, muito rigorosismo, muita coisa, e as pessoas estão ficando tanto, a palavra é uma neurose em relação ao pecado. Então hoje nós lidamos com dois mundos, um mundo extremamente relaxado, que nada é pecado, e o outro que é extremamente... Então existem ambientes dentro da igreja, principalmente na internet, que beira neuroses, certo? Neurose com relação ao pecado, neurose com relação ao demônio, neurose com relação ao fim do mundo. São temas que hoje são, vamos dizer assim, doentios. Doentios mesmo. E geralmente são reações. Fim do mundo. Existe uma deficiência muito grande na pregação da igreja de hoje em dia, da dimensão escatológica e da vida eterna. Aí aparecem uns doidinhos falando do fim do mundo o tempo todo. É uma reação. Existe um lado dizendo que não existe pecado nenhum, aí do outro lado é pecado, tudo é pecado, certo? Existe um lado que diz que demônio não existe, não sei o que, aí tem outro que tudo é demônio, certo? Então tem que... Então, hoje eu tenho medo, são 3 assuntos que é fim do mundo, mas ainda tem um quarto, que é fim do mundo, pecado, Demônio. demônio e morar em sítio. Alguma coisa parecida com isso, morar as 4 neuroses que giram aí no redor do mundo, aí não sei do que isso são coisas neuróticas, coisas realmente de desequilíbrio, e tá em relação ao pecado, e por isso que hoje você fica olhando para um lado, você tem vontade de dizer, não se preocupe não, esse problema não é pecado, aí você lembra que tem outra parte que está escutando, que é toda relaxada, né? Você, não, mas isso é pecado, isso é grave. Mas aí, se você diz isso, aquela outra pessoa começa a chorar, entrar em desespero, em angústia. Então precisa ter clareza do que é pecado, certo? Pecado é ofensa a Deus, de forma objetiva. Certo? Para que ele seja grave, a matéria precisa ser grave, eu preciso ter vontade deliberada e conhecimento, é uma equação, eu preciso de 3 coisas para que aquilo realmente aconteça. Eu preciso deliberadamente querer aquilo ali, eu saber claramente que aquilo é errado, e ter essas 3 coisas, né, claro, e nenhum desses momentos com a clareza que a misericórdia de Deus é maior do que tudo isso. Eu devo reconhecer e ver isso. E aí, para que você não, hoje em dia, para sair dessa coisa que o pessoal tudo pergunta, isso é pecado? Aí a pessoa já começa, quando começa com essa pergunta, ele já vê que tem uma coisa distorcida. Então, o pecado grave faz um grande prejuízo, mas a neurose com relação ao pecado faz mais prejuízo ainda. Tem a ver com pecados também. Eu lembrei de uma discussão minha e do Diego uma vez, que a gente estava conversando sobre isso e a gente não conseguiu chegar em uma resposta. Mas dando um exemplo aqui de um pecado grave, que é claramente grave, né? Adultério, por exemplo. Então, vamos supor, uma pessoa está no caminho, né, de Santa Teresa, vamos dizer assim, está rezando todos os dias, entrou no castelo e foi com aquele, né, com todo esse trabalho braçal mesmo, conseguiu, chegou, e aí vamos supor que ela chegou ali nas terceiras moradas, tá? Exemplo. E aí, em determinado momento, ela caiu
no pecado do adultério. E aí ela cometeu um adultério. Então ela saiu do castelo de novo. Quando ela vai lá, busca, volta, se confessa de novo, ela volta para as terceiras moradas ou ela entra de novo na primeira e começa todo o caminho outra vez? Como que funciona isso? O normal é se há um arrependimento perfeito, se é um pecado grave, momentâneo, pontual, com arrependimento claro, confissão clara, vamos dizer assim, eu creio que voltaria normalmente aquilo no terceira morada, só que com um prejuízo psicológico, que é outro, certo? Aí tem outra coisa, tem dois elementos que tem que ver. Porque não é só questão, vamos dizer assim, interiorizante, é porque, na verdade, ao cometer esse pecado, vai acontecer uma fragilização. Como todo pecado fragiliza a gente. O maior problema é que você aumenta o risco do próximo. Certo? Então, esse seria, vamos dizer assim, o efeito colateral desse daí. Mas, se outra coisa é que a pessoa ela vai viver numa situação de pecado, aí há uma degeneração em relação a isso. Entendeu? Uma coisa é uma situação de pecado pontual, momentânea, de alguma circunstância. Outra coisa é você viver um tempo no pecado. 3 meses, 4 meses, aí não, aí realmente a pessoa sai e a volta dela vai ser uma volta sacrificante no meio daquele caminho. Processo muito doloroso, porque interiormente as coisas se bagunçaram demais na vida da pessoa, certo? Outra coisa é quando é um pecado mesmo grave, muito pontual, muito claro, onde a pessoa se arrepende logo, se confessa logo e não vive, vamos dizer assim, tipo um pecado que é pecado grave, vamos dizer, tipo masturbação, não sei o quê, desse nível. Então que a pessoa cai, mas a pessoa reconhece, se confessa, volta rápido naquela situação. Então ela seria uma coisa que não, vamos dizer assim, não zeraria a pessoa. Outra coisa é a pessoa viver um tempo, ela se acostumar, a alma dela se acostumar no estado de pecado, certo? Porque o pecado grave ainda tem isso, não é só você cair, mas o cair já lhe fere, mas se você permanece um tempo dentro dele, aí ele tem o poder de contaminar, no sentido de ferir muitas coisas dentro dela. E aí há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Né, a gente está estudando esse livro hoje, a gente, né, não tem aquele compromisso de terminar. Eu não sei como é que, né, como é que seria a gente estudando detalhe por detalhe, lá nas sextas moradas, lá nas sétimas moradas, eu acho que assim, é um pouco pesado às vezes, não sei, difícil de entender, algo muito longe, nem sei, enfim. Né, que livro que o senhor aconselharia a gente, né, o senhor que tem uma visão geral dos outros livros de Santa Teresa, de São João da Cruz, dos santos carmelitanos aí, né, que livro que o senhor aconselharia a gente a estudar depois que a gente terminasse esse? Que o senhor fala assim, olha, a pessoa que sai desse livro, dessa caminhada aqui do Castelo Interior, seria muito bom se eles começassem... Eu acho que talvez valha a pena, se vocês começarem a ficar um pouco mais árido e difícil no castelo, vocês pegarem o livro da vida no que se refere aos 4 graus de oração, certo? Dos capítulos 9 ao 22, se eu não me engano. E se vocês quiserem, até podem acompanhar no curso que tem lá também, nos 4 graus de oração, seria uma forma de, vamos dizer assim, que ajudaria também, seria um pouco, vamos dizer, complementar ao outro livro. Porque os livros de São João da Cruz, eles são mais difíceis de ser lidos, são bem mais difíceis. Os livros de São João da Cruz eu indicaria só os cursos mesmo. O livro diretamente, eu acho que para a maioria das pessoas não seria tão... 90% das pessoas não teria grande utilidade, assim, de início, até desanimaria, não entende, fica mais complexo. Mas eu acho que dá para ser os 4 graus de oração só pegando o miolo do livro da vida. Senhor César, eu vou parar por aqui, porque a gente também já está se prolongando, né, até para
para esse nosso encontro não ficar tão longo, né, depois na internet. Gostaria de agradecer muitíssimo o senhor pela sua disponibilidade. Realmente, né, foi um encontro muito rico aqui com o senhor, né? Que Deus abençoe muito o senhor, a Marjorie, esse matrimônio de vocês, o movimento da transfiguração. Você quer aí deixar algumas últimas palavrinhas para a gente? Então, aqui, reze por nós, né? Reze por mim, pelo movimento, para que possamos continuar o nosso caminho de busca de Deus, de ajudar também o próximo, de ser instrumento de Deus para os outros. Rezem por nós, né? E, quando puderem também, nos acompanhem também lá nos cursos, nas reuniões, aí seria também uma grande alegria. Então é isso, fiquem com Deus. Amém. Fica com Deus também, gente. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos e nos vemos aí na próxima segunda-feira, se Deus quiser.